5 jogadores que surgiram como novos craques, chamando a atenção do mundo inteiro, mas que no final das contas acabaram flopando. Lá no dia 26 de fevereiro de 1993, nasceu um desses jogadores que poderiam se tornar um dos craques mundiais lá na cidade de Las Palmas, na Espanha. José Rodríguez, desde pequeno, era conhecido por sua habilidade, sendo uma das maiores promessas da base do Real Madrid. O atleta fez sua estreia pelo time principal do Real em 2011, do então técnico José Mourinho, porém ele conseguiu se consolidar no time titular apenas na temporada de 2013. Na temporada 13 e 14, começou a se destacar e foi até mesmo comparado a Gareth Bale. E o jogador estava tão confiante no seu futebol e no seu futuro brilhante que, após fazer o único gol da vitória sobre o Espanhol, ele deu a seguinte declaração: "Preciso seguir passo a passo para conseguir lugar no time ao lado dos craques que estão no Real Madrid. Quero aproveitar todas as oportunidades. Assim, dentro de 4 anos, posso entrar na briga pela bola de ouro." Porém, toda essa expectativa não aconteceu. Ele passou por uma série de lesões que acabou prejudicando o seu rendimento em campo. E com isso, o jogador teve uma queda de rendimento gigantesca. O jogador ficou no Real Madrid até 2016, onde ele recebeu uma proposta e se transferiu para o PSG. Pelo time principal do Real, foram 93 partidas, 18 gols marcados e 13 assistências, inclusive sendo campeão da La Liga, Champions League e Mundial de Clubes. Contratado pelo PSG por 25 milhões de euros, o jogador tinha ali uma esperança de retomar o seu bom futebol. Afinal de contas, a Ligue 1 tinha ali um futebol um pouco abaixo da La Liga. Porém, essa expectativa não foi realizada. O José teve uma temporada muito ruim pelo PSG, onde ele disputou 18 partidas e fez apenas 2 gols. E assim começou uma sequência de empréstimos: Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting, não conseguindo se destacar em nenhum clube, e assim não chamando a atenção do próprio PSG para uma possível chance de renovação. José teve o seu contrato rescindido em dezembro de 2020. E o jogador que no começo de carreira era considerado ali um futuro brilhante para o futebol espanhol, acabou ficando um tempo sem clube. José retornou ao Las Palmas e disputou a La Liga 2, ficou pouco mais de um ano por lá e assinou com o clube turco, onde ficou menos de 6 meses. Depois disso, José teve uma breve passagem pelo Sampdoria e finalizou o ano de 2023 pelo Curitiba, cara. Ele assinou com o clube brasileiro em setembro de 2023, porém disputou só 6 partidas e marcou apenas um gol. Ao longo de sua carreira, José teve vários problemas de lesão, mas o seu comportamento extra-campo é considerado um dos grandes motivos pelos quais sua carreira não decolou. No total, ele disputou 346 partidas e marcou 79 gols no futebol profissional. Keirson hoje é um jogador que está aposentado, mas que ficou conhecido pela sua facilidade de fazer gols e também pelas suas conquistas, pelas equipes de base e pelos diversos times pelos quais ele jogou. Revelado nas categorias de base do Ceni, clube de seu estado natal, transferiu-se para o Curitiba, onde destacou-se como artilheiro nos campeonatos estaduais de 2006 e 2007. Ele foi o artilheiro na Série B de 2007 pelo seu time e inclusive foi convocado pelo então técnico Dunga para um amistoso da seleção brasileira. E na sequência, em 2008, ele foi artilheiro mais uma vez e campeão do Campeonato Paranaense. Após uma excelente temporada no Campeonato Brasileiro, no início de 2009 ele foi anunciado como contratação do Palmeiras e ele teve um início avassalador. Ele marcou 11 gols em 19 partidas e 6 desses na maior competição da América, Libertadores. Com muita facilidade em fazer gols e tendo pouca idade, chamou a atenção do gigante Barcelona, que finalizou a contratação do centroavante ainda em 2009. Porém, um atleta que vinha fazendo muito sucesso aqui no Brasil chegou sequer a vestir a camisa do Barcelona. Para dar rodagem ao jovem atacante brasileiro, o Barça emprestou o jogador ao Benfica na temporada 2009-2010, porém Keirson não foi aproveitado e teve seu empréstimo repassado para a Fiorentina, clube onde o jogador fez 12 partidas e 2 gols. E após isso, a carreira de Keirson ficou marcada por vários empréstimos, Santos, Cruzeiro e Curitiba, porém em nenhum deles teve um desempenho de destaque. O jogador chegou a jogar também pelo Londrina, Arouca e teve uma passagem rápida de volta ao Curitiba, o seu antigo clube. E ele finalizou sua carreira no CSA, onde ele participou ali dos exames médicos e 2 dias depois ele teve seu contrato encerrado. No total da sua carreira profissional, ele disputou 306 partidas e marcou 118 gols. Antes de seguir com o vídeo, confere se você está inscrito aí no canal. Se gostou do conteúdo, se inscreve e considere deixar aquele gostei também para ajudar a nossa caminhada. Vamos seguindo!
vendo? Agora vamos falar do jogador com o possível maior hype dessa lista. Hakim Mastur nasceu na Itália, porém ele tinha nacionalidade marroquina, e ele deu seus primeiros passos no futebol pelo Reggina, que é um pequeno clube da Itália. E logo de cara ele começou ali a se destacar pela sua habilidade com a bola nos pés. E que clube da Itália cresceu o zoião pra cima do Mastur? O Milan, que correu lá, desembolsou a grana e pagou 500 mil euros para contar com o futebol do jogador pelas categorias de base. E a expectativa da diretoria do Milan era gigante em relação ao talento do jovem jogador. Adriano Galliani, atual mandatário do clube italiano, tratava-o como a maior promessa do clube nos últimos anos. Com 15 anos, Mastur já tinha contrato com a Nike, gravando comerciais, sendo um deles com Neymar, e na temporada 13 e 14 ele chegou até mesmo a ser relacionado pelo técnico Seedorf na época para uma partida contra o Sassuolo, porém ele não estreou. E na temporada seguinte, o jovem atleta promissor foi promovido à equipe principal, porém ele nunca chegou a disputar uma partida oficial com a camisa do Milan. Ele começou a ser emprestado ali para vários clubes, mas nunca conseguia demonstrar os mesmos desempenhos que ele mostrava pelo futebol de base, jogando pela equipe profissional. Em setembro de 2018, após o encerramento do contrato com o Milan, Mastur assinou com o Lamia, um pequeno clube da Grécia. O contrato foi encerrado 6 meses depois, marcado por algumas polêmicas e com apenas 6 partidas disputadas, dando apenas uma assistência. Após ficar um período sem clube, ele assinou com o Reggina, time da Série C do campeonato italiano, onde ele até conseguiu ajudar a equipe a subir para a Série B, e após isso ele foi emprestado ao Carpi por 6 meses. Voltou ao Reggina e não se firmou. Após isso foi contratado pelo Zimembra, ficou lá por pouco mais de um ano. Hoje, aos seus 25 anos, Mastur atua por uma equipe marroquina da primeira divisão, Union Tuorgra. E no total da sua carreira profissional, ele tem 53 partidas disputadas e só 2 gols. Halilovic foi um jovem croata formado pela base do Dinamo de Zagreb. Ele foi o jogador mais jovem a estrear pela primeira divisão do campeonato croata e o segundo jogador mais jovem a estrear numa Champions League. Pelo time croata, Halilovic conquistou 2 vezes o campeonato croata, gerando o interesse de vários gigantes europeus. Em 2014, chegou seu momento de glória e ele conseguiu ali um contrato com o Barcelona. E a galera comparava o Halilovic com o ídolo máximo do clube, Messi. Imagina você ser comparado ao Messi em 2014. Com o meio de campo e ataque recheado de estrelas, Halilovic sucumbiu à pressão e fez apenas 1 gol com a camisa do Barcelona na vitória de 4-0 sobre o Elche pela Copa do Rei, jogando apenas 28 minutos. Halilovic foi emprestado para o Sport Gijón e logo em seguida vendido ao Hamburgo. Após o seu contrato finalizado com o Hamburgo, o jogador teve mais uma grande chance na sua carreira, onde ele assinou com o Milan. Mas outra vez não conseguiu demonstrar o seu futebol e fez apenas 3 partidas pelo clube de Milão, totalizando apenas 60 minutos jogados. E depois começou uma peregrinação por times europeus, onde atuou pelo Standard Liège, Heerenveen e dentre outros inúmeros clubes. Hoje, com 27 anos, o atleta atua pelo Fortuna da Holanda e na sua carreira como profissional, ele conta com 281 partidas jogadas e 29 gols. Borrán chegou ao Barcelona ainda jovem, foi uma recomendação do seu pai, que era olheiro do clube. E durante 7 temporadas nas categorias inferiores, o jogador se destacou como um goleador nato. E um fato curioso é que o Borrán fez mais de 850 gols pela categoria de base. O cara era praticamente o Pelé do futebol mundial na categoria de base. 850 gols era muita coisa. Só para você ter noção, o Messi, que também fez base no clube catalão, marcou 105 gols. E dessa forma, o jogador foi o maior artilheiro disparado das categorias de base do Barcelona. E dessa forma, todo mundo considerava o cara uma joia. Borrán estreou com o Barcelona B na temporada 2006-2007 e rapidamente subiu para a equipe principal, estreando na Liga Espanhola como o 3º jogador mais jovem a fazê-lo pelo clube e tendo alguns bons momentos, inclusive sendo campeão de campeonatos importantes, como por exemplo 2 Champions League e 3 La Liga. A carreira do Borrán teve altos e baixos, e aquela grande pressão de estar sempre sendo comparado ao Messi fez com que o jogador tivesse crises de ansiedade, e dessa forma ele não conseguia manter o mesmo rendimento dentro do campo e acabava oscilando demais. Após não conseguir se firmar no Barcelona, Borrán foi emprestado para clubes como Roma, Milan e Ajax, mas não conseguiu demonstrar o potencial que era esperado.
Na temporada 14-15, ele se transferiu para o Stoke City, onde teve alguns bons momentos, mas enfrentou lesões, onde foi emprestado para o Mainz e Alavés, novamente sem sucesso nessas passagens. O atleta também passou pelo Montreal, onde jogou 31 partidas e fez 7 gols, e por fim foi para o Japão, jogar no Vissel Kobe. Pelo time japonês, Bohan entrou estreando no lugar de Iniesta, no empate de 1-1 contra o Hiroshima. O jogador fez 26 partidas pelo clube japonês, anotando apenas um gol, sendo assim dispensado em janeiro de 2023. E em março do mesmo ano, Bohan anunciou sua aposentadoria aos 32 anos de idade. Pelo futebol profissional, ele disputou 449 partidas e fez apenas 93 gols. Pouco para um jogador que fez mais de 850 nas categorias de base do Barcelona. Me conta aqui nos comentários que outras grandes promessas do futebol europeu e também brasileiro acabaram não rendendo tudo aquilo que era esperado no decorrer da sua carreira. Tamo junto e até a próxima!